Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 46. Nós vamos ler do versículo 46 ao 56. Diz a palavra do Senhor. Versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Versículo 56 para finalizar. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por essa palavra, irmãos. Nessa noite, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico que nos relata o cântico de louvor da irmã Maria. O cântico de louvor de Maria. Maria, seguindo a história que a gente tem meditado, Maria está ali visitando a sua prima Isabel, quando ela fica sabendo que sua prima Isabel tinha sido tocada pelo Senhor, visitada pelo Senhor, e que agora aquela que era estéril veio a dar à luz. Agora Maria parte para visitar a sua prima, e chegando lá, tem todo aquele encontro maravilhoso com sua prima, e o Espírito Santo desce sobre aquele lugar, fortalecendo as suas filhas, as suas servas. E depois que Isabel foi cheia do Espírito Santo e começou a profetizar sobre a vida de Maria, quando ela terminou de profetizar, a Bíblia nos mostra aqui nesse texto que Maria começou a entoar um cântico de louvor e de adoração a Deus. Maria levantou a sua voz e começou a agradecer a Deus por ter escolhido ela como um canal que iria trazer ao mundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, esse texto que nós lemos, Lucas aqui se propõe a descrever o cântico que Maria entoou, após ouvir essas palavras proféticas que veio da boca de Isabel. E é diante desse verdadeiro poema aqui da igreja primitiva que nós podemos aprender boas lições sobre o nosso Pai de amor, que é o nosso Deus. Maria faz um cântico aqui excepcional, irmãos. Um cântico que pode nos ensinar muitas coisas e com certeza irá nos ensinar aqui nessa noite. Olhemos para o texto que lemos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui um primeiro ponto. Nesse primeiro ponto que compreende os versículos 46 e 47. Maria proclama palavras de exaltação a Deus. O versículo 46 diz: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, nesses 2 primeiros versículos aqui do Cântico de Maria, nós vemos ela declarando que sua adoração é feita com todo o seu ser, com todo o seu íntimo. Ela diz que a sua alma engrandece ao Senhor. E daqui a pouco, mais na frente, falando da sua parte imaterial, falando da sua parte espiritual, ela começa a dizer: o meu espírito, que é a mesma coisa de alma, estes dois que é a mesma coisa, engrandece ao Senhor. Com todo o meu ser, eu adoro ao Senhor. Eu louvo ao Deus que fez maravilhas, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso.
Maria aqui nesses versículos diz que a sua alegria vem de Deus. Ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria aqui nesse texto diz que Deus é a fonte de toda a sua alegria. É em Deus que ela encontra a sua esperança. É em Deus que ela encontra motivos para sorrir. É em Deus que ela encontra esperança para continuar vivendo. É isso que Maria está dizendo aqui nesse texto, quando ela diz que a minha alegria vem de Deus. Ela quer dizer que a minha motivação de viver vem de Deus, que cuida de mim. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Maria, então, nesse texto, irmãos, reconhece que só Ele, o nosso Deus, é o seu Senhor e o seu Salvador. Maria está dizendo aqui, olha, o meu espírito se alegra em Deus, meu Senhor e meu Salvador. Então Maria está aqui se colocando numa posição de alguém que necessita de salvação. Maria não está dizendo que pode salvar alguém aqui nesse texto, não. De maneira nenhuma nós podemos ver isso aqui. Mas Maria se coloca numa posição de alguém que precisa de salvação. Na posição de alguém que precisa de Deus. Maria está dizendo aqui nesse texto, amada igreja, que ela sem Deus não é nada. Que ela sem Deus, ela será condenada. Que ela necessita de Deus para ser salva do pecado, para ser salva de todas as aflições deste mundo. Então Maria se coloca numa posição de serva e diz: a minha alegria vem do meu Senhor, do meu Deus. É Ele que me dá alegria. É o meu Deus que me dá alegria. É o meu Deus que é a minha fortaleza. Então Maria ensina essa lição para nós. Ela proclama essas palavras de exaltação, porque ela vê que a sua vida depende totalmente de Deus. E aí a gente segue, irmãos, olhando para o texto, analisando o texto. Nos versículos 48 até os 50, Maria que vai explicar o porquê das suas declarações de exaltação a Deus. Maria vai explicar por que ela adora a Deus, por que ela vê em Deus a fonte da sua alegria, por que ela vê em Deus a fonte da sua esperança. Versículo 48, por quê? Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria explica que Deus escolheu ela não olhando para a sua aparência, que Deus a escolheu não olhando para a classe social que ela pertencia. Não, Ele não fez igual o homem. O homem julga pela aparência. O homem dá privilégio uns aos outros, pela sua classe social, dá privilégio a certas pessoas porque são brancas, às vezes dá privilégio a certas pessoas porque são negras, às vezes dá privilégio a algumas pessoas porque elas são, ricos, dá privilégio a outros porque são pobres. Não, aqui o Senhor não fez como um homem. Não, Ele escolheu a sua humilde serva, alguém que se colocou debaixo do senhorio de Deus, alguém que vivia para Deus, mesmo sem saber os planos futuros que Deus tinha para a sua vida. Maria se coloca diante de Deus como se fosse uma escrava do Eterno. Aqui está a serva do Senhor. Não foi assim que ela disse? Quando o anjo veio conversar com ela, quando o anjo veio anunciar para ela o nascimento de Jesus, Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Glória a Deus.
Então Maria tem essa fidelidade a Deus porque ela sabe que Deus escolheu ela, não olhando para a sua aparência, não olhando para se ela era rica ou pobre, não. Ele escolheu ela porque viu que ela era uma humilde serva. Escolheu ela porque ela estava debaixo do senhorio de Cristo. E é por essas razões que ela diz que todas as demais gerações lhe chamariam de mulher feliz, lhe chamaria de uma mulher abençoada, como diz o texto, lhe chamaria de uma mulher bem-aventurada e não de uma medianeira. O texto aqui não diz que as gerações iriam chamar Maria de medianeira, de alguém que ia fazer a mediação entre nós e Jesus. Não, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso mediador. Jesus é quem leva o homem de volta a Deus. É quem restaura o relacionamento dos homens com Deus. Então Maria aqui de maneira nenhuma, de forma alguma se coloca como uma medianeira, não. Ela se coloca como alguém que é bem-aventurada. Alguém que foi feliz por ser usada por Deus como um canal de bênçãos para as pessoas à sua volta. Então nós vemos aqui o versículo 49. Maria diz: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então Maria adorou a Deus pela natureza de quem Ele é. Não somente pelo aquilo que Ele faz, não, mas essencialmente pelo aquilo que Deus é, poderoso e santo. Ela diz aqui: o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então Maria adorou a Deus por quem Ele é. Essa é a razão pela qual Deus fez grandes coisas por ela. Porque ela já adorava a Deus muito antes de Deus fazer coisas por ela. Muito antes de Maria perceber essas grandes promessas que Deus tinha realizado na sua vida, ela com certeza já adorava a Deus, já era fiel a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre grandes responsabilidades o Senhor colocaria. Sobre o muito eu te colocarei. E Deus, vendo a fidelidade de Maria, colocou sobre ela uma grande responsabilidade, que era de carregar em seu ventre o Salvador da humanidade. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Por fim, nós vemos aqui no versículo 50, que Maria fala como Deus é misericordioso com aqueles que o temem, independente da geração. Não foi isso que ela disse aqui no versículo 50? A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Maria, cantando ao Senhor, diz que a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Se um povo que se chama pelo nome do Senhor, não é assim que diz lá em 2 Crônicas? Se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus se compadece daqueles que se arrependem dos seus pecados. Deus se compadece daqueles que temem a Ele, daqueles que reverenciam a Ele, daqueles que reconhecem Deus como seu Pai, como o Criador de todas as coisas, como o Senhor dos senhores. Então é impressionante as declarações que Maria faz aqui nesse texto, irmãos. Assim ela nos demonstra conhecimento apurado sobre aquele que ela estava adorando. Maria não estava adorando algo que ela não conhecia, não. Ela estava adorando Deus e mostrou aqui conhecimento. Com certeza Maria era alguém que era apegada à palavra de Deus.
Com certeza Maria era alguém que estava atenta à palavra de Deus. Eu não sei se ela sabia ler, mas acredito que mesmo que se ela não soubesse ler, ela estava constantemente ali nas sinagogas, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Porque a história diz que nas sinagogas era onde os fariseus liam a palavra de Deus para que o povo pudesse ouvir. Então mesmo aqueles que não sabiam ler, tinham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu creio que Maria era uma dessas, que estava sempre atenta, que era apegada à palavra de Deus. E por isso, quando ela foi louvar, quando ela foi cantar a Deus, ela demonstrou o real conhecimento de quem ela estava adorando. Grande é o Senhor para sempre. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus Cristo. E aí segue o texto, irmãos. E a partir do versículo 51 até o versículo 55, nós vamos perceber a nossa irmã Maria esclarecendo o significado do nascimento virginal de Jesus. Maria que vai nos explicar o que é que significava esse milagre do nascimento de Jesus, da geração de Jesus em seu ventre, de uma forma sobrenatural. Versículo 51, ela fala que Deus, com o seu braço, agiu valorosamente. Ele dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Maria reconhece que o braço poderoso de Deus fez coisas tremendas. O braço de Deus, primeiro, Maria diz aqui nesse texto que nós lemos, que o braço de Deus dispersou os orgulhosos e arrogantes daquela época, que achavam que o Messias, que o Salvador, nasceria das classes nobres de Jerusalém. Todos estavam na expectativa de que o Salvador viria. E com certeza os soberbos acham, não, ele vai nascer das classes que são mais ricas. Não é possível o Salvador do mundo vir dos pobres. Não. Vamos ter filhos, vamos gerar filhos, porque com certeza em uma dessas gerações o Salvador do mundo vai aparecer. Mas o Senhor, com seu braço poderoso, dispersou os orgulhosos, humilhou os arrogantes. O Senhor humilhou os arrogantes, fazendo com que Jesus viesse nascer de uma humilde jovem, de uma simples jovem, que é a nossa irmã Maria. Então Maria vai dizer que o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos que não tinham fé. Aleluia. Aqueles que não criam em Deus, aqueles que não depositavam a sua confiança no Senhor. O Senhor encheu de bens os famintos. O Senhor encheu de bens espirituais. Não é que Deus fez os pobres ficar ricos, não. Mas Deus derramou bênçãos espirituais sobre os famintos. E Deus também trouxe bênçãos sobre os celeiros dos famintos. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o agir de Deus. Deus invertendo a lógica humana. Deus dando destaque àqueles que a sociedade desprezava. E humilhando aqueles que a sociedade exaltava. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Deus abate os exaltados e exalta os humilhados. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Aleluia, Jesus. Então, nós vemos aqui outra coisa que a nossa irmã Maria explica no texto. Que tendo Deus enviado Jesus ao mundo por meio de um milagre, isto significou que ele se lembrou de ser misericordioso com seu povo Israel, apesar de todas as suas falhas. Está lá no verso 54. Lucas 1, 54. O Senhor auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. O ato de Deus em enviar Jesus através do ventre de Maria
foi uma prova de que Deus estava se lembrando de ser misericordioso com o seu povo. Apesar de todos os seus pecados, apesar de muitas vezes o povo de Israel se mostrar ser um povo incrédulo, se mostrar ser um povo rebelde, Deus não se esqueceu do seu povo. Glória a Deus, amém. Porque havia, mesmo em meio àqueles rebeldes, em todo aquele povo, mesmo tendo os rebeldes, havia também aqueles que continuavam sendo fiéis a Deus. Haviam aqueles que perseveravam na confiança de que Deus iria mandar livramento, de que Deus cumpriria as suas promessas. Aleluia. Então esse ato de Jesus fazer com que o Espírito gerasse o Senhor Jesus no ventre de Maria foi uma forma de Deus demonstrar a sua misericórdia para com o seu povo. Bendito seja Deus. Então, deste modo, irmãos, Maria está nos explicando aqui que tudo isso era o cumprimento da profecia que Deus fez a Abraão. A promessa, melhor dizendo, que Deus fez a Abraão e a todos os seus descendentes. Versículo 55. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. Aleluia. Então Deus se lembrou da sua misericórdia, lembrou-se daquela promessa que ele fez há tantos e tantos anos a Abraão, aquele homem que vivia lá numa terra distante, que vivia adorando a outros deuses, mas Deus, pela sua soberana vontade, resolveu se manifestar, se apresentar e falar com Abraão. E o Senhor não só se revelou a Abraão, naquele dia que Deus se revelou a Abraão, o Senhor também fez uma promessa. Glória a Deus. E Deus vela para cumprir as suas promessas. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então o fato de Deus enviar Jesus era Ele cumprindo a sua promessa. Porque Deus iria abençoar todas as nações da terra através de Jesus. E isso de fato aconteceu, irmãos. Deus abençoou a muitos, a todos os povos, ou a povos de todas as nações. Deus não se esqueceu da sua promessa. Então Maria, baseada nessas coisas, enxergando essas realidades, enxergando a Deus e a sua bondade, Maria exalta ao Senhor. Maria engrandece ao Senhor. Maria pronuncia esse que é um dos primeiros cânticos que estão registrados no Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Um cântico em exaltação ao Senhor. É interessante nós também pontuarmos, irmãos, que esse cântico de Maria é bem semelhante ao cântico de Ana, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Quando Ana é atendida em sua petição a Deus para ter um filho, Ana também entoa um cântico a Deus em adoração. E esse cântico de Maria é muito parecido com esse cântico de Ana, demonstrando que Maria com certeza conhecia o cântico de Ana, com certeza já tinha ouvido falar. E quando ela vai adorar a Deus, é nítida a sua inspiração na palavra do Senhor. Então são lições preciosas que nós podemos aprender nesse texto. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E a gente vai aqui concluir a mensagem, observando o que a gente pode aprender com esse texto, irmãos. O texto que nós lemos, o versículo 56, conclui explicando que Maria ficou cerca de 3 meses ali com sua prima Isabel. E mostra que é bem provável que ela tenha ajudado sua prima no parto, já que quando Maria chegou na casa da sua prima, ela tinha 6 meses de gestação, o texto vai dizer. Quando Maria vai visitar a Isabel, Isabel está grávida de 6 meses.
daquele que seria o precursor de Jesus. E aí o texto vai nos dizer, como eu já citei, reafirmo, que Maria, na sua visita, permaneceu durante mais 3 meses, totalizando 9 meses. O que nos dá a impressão de que talvez ela tenha ajudado a sua prima no parto de João. Mas todo esse texto que nós lemos, irmãos, nós podemos aprender algumas coisas interessantes com esse cântico da irmã Maria. Nós aprendemos com Maria que nossa adoração a Deus deve fluir do íntimo do nosso ser. Nossa adoração a Deus, irmãos, deve vir do nosso íntimo, do fundo do nosso coração. É isso que nós aprendemos olhando para esse cântico de Maria. Nós devemos adorar também com a nossa vida, mas a nossa adoração a Deus deve vir de dentro para fora. Aprendemos também, irmãos, com Maria, que a nossa alegria deve ser motivada por quem Deus é para nós. Pois é só nele que nós encontramos tudo o que precisamos. Então, nós devemos adorar a Deus motivados por aquilo que Deus é. E Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia, como já foi dito aqui nessa noite. Então nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é para nós. E Ele é tudo para nós. Deus é tudo para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Nós aprendemos, irmãos, com esse texto, que somos servos do Senhor. Assim como Maria, nós também somos servos do Senhor. Em outras palavras, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Como servos, nós nos colocamos na posição como se fossem escravos do Senhor. Embora o Senhor não nos trate como escravos. Não, mas nós estamos aqui nos colocando diante dele como servos e prontos para fazer a sua vontade. Como diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor. Nós não queremos honra para o nosso nome. Nós não queremos destaque para o nosso nome. E nós não devemos buscar glória para nós, não. Nós devemos buscar sermos canais onde a vontade de Deus vai ser realizada aqui neste mundo. Nós devemos ser canais de bênção. O Senhor nos chama para ser porta-voz da sua palavra. E isso é fazer a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus ele não segue a lógica humana. O nosso Deus é santo, como nós já aprendemos. O nosso Deus é todo-poderoso. E é também misericordioso com aqueles que o temem. Então, o que Maria nos ensina aqui nesse texto é a confiar no Senhor, pois Ele cumpre as suas promessas. E Jesus é o cumprimento de promessas. Ele é o centro de todas as coisas. Então, que nós venhamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, pôr no Senhor toda a nossa confiança, porque como Ele cumpriu as suas promessas na vida da sua serva Maria, Ele também cumprirá as promessas que Ele fez para nós. E assim como Ele cumpriu, dizendo que um dia Ele viria para efetuar a nossa redenção, Ele também vai cumprir quando Ele disse que voltará para completar aquilo que Ele começou em nós. Amém. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus possa escrever essa palavra nas tábuas do nosso coração. E que nós venhamos crer totalmente que o Senhor cumpre a sua palavra. Amém, irmãos.